coração bem aberto. Isso, né? Reconhecendo a soberania, as grandezas de Deus, o único Deus. Curve a sua fronte, põe as mãos no seu coração. Pai querido, Pai celestial, que o nosso coração esteja preparado para receber o que o Senhor tem a nos dar, a nos dizer. Sim, Senhor. Fale conosco, Senhor. Para que as tuas palavras dentro de nós sejam trabalhadas, Senhor Deus, no temor do Senhor, no amor ao Senhor, na gratidão, na sinceridade, pois o Senhor conhece muito bem cada um de nós. O Senhor sabe se passa no coração de qualquer ser humano sobre a face da terra, quanto mais o coração de um filho, de uma filha. Senhor, nosso Deus e Pai, te oferecemos este culto e em gratidão hoje o domingo do Senhor, para dizer, graças damos por tudo quanto o Senhor tem feito. O Senhor só faz coisas boas, lindas e maravilhosas. E o Senhor nos ajuda nas lutas, nas batalhas. Isso quando o Senhor não toma frente, porque o Senhor é poderoso para tomar a batalha de cada um. O Senhor tem prazer no sucesso dos filhos. Qual é o bom pai que quer filhos fracassados, doentes, passando necessidades? Mas o Senhor diz, filho, me dá o teu coração. O Senhor diz constantemente, filhos, ouvi a palavra. Senhor, que o Senhor seja glorificado. Fale conosco. Te pedimos, é o nosso pedido. E desde já mais uma vez agradecendo. Amém. E graças a Deus. Amém. Então nós vamos abrir a palavra de Deus agora no Salmo 18, onde nós estamos. E neste momento nós vamos lá no versículo 17. Salmo 18. Versículo 17. Bem, irmãos, povo de Deus, filhos do Deus Altíssimo, né? Povo de Deus, igreja, irmãos. Este salmo, como já lemos o título, não é? Ele surgiu como um cântico de agradecimento a Deus, por Davi, por Deus o ter livrado de todos os perigos pelos quais ele passou, guerras que ele enfrentou e que se levantaram contra ele. E ele viveu momentos terríveis demais, tenebrosos demais. A gente fala muito das vitórias de Davi, da grandeza, do poder de Deus sobre ele, na vida dele, aquela derrota de Golias, um menino derrotando gigantes. Mas tem muito mais para a gente aprender em tudo isso. E nós vamos agora ao versículo 17, e diz assim, vamos juntos, 17. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Vamos atentar bem, isso aqui hoje Deus está falando conosco. E quando Deus fala, Ele fala de uma forma muito clara, muito cristalina, para que todo mundo entenda, porque Deus quer exatamente isso, uma comunhão perfeita. Ele quer ser ouvido. Deus como pai, irmãos, Ele não quer os filhos no fracasso. Ele não quer os filhos doentes, fracassados, arrebentados. Pelo contrário. Deus quer o sucesso e as bênçãos de seus filhos. Você vê que Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus, por exemplo, ele compreende o capítulo 5, 6 e 7. Foi extenso. E Jesus deu grandes e tremendos ensinamentos, como todas as vezes que Jesus abriu a boca, era a excelência da sabedoria, do poder. Então vamos atentar bem. E dentre as muitas coisas que Jesus falou, né, ele disse, vós sois a luz do mundo, vós sois a luz, vós sois o sal da terra. Então Jesus dizendo, você é de Deus, você tem que brilhar nesse mundo, a tua luz tem que iluminar os outros, ou seja, você tem que mostrar a luz do céu em você. Vós sois a luz, deixa Deus refletir a sua luz através de você. Deus quer seus filhos, irmãos, iluminados, iluminando esse mundo. Deus quer seus filhos abençoados.
Essa parte aqui é bem forte. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Se eu disser para vocês que muitas vezes o cristão, irmãos, por falta de um elemento que faz parte de um caráter espiritual, principalmente, perfeito, muitos cristãos se metem em problemas com os próprios pés, com as suas próprias ações. O cristão entra dentro de problemas. Como assim, pastor? Não foi o caso de Davi, mas de muita gente, resumindo, ou melhor, objetivando bem, as mulheres do povo de Israel, que contemplaram a derrota de Golias por Davi, aquele jovem derrotando o gigante, e o Saul tendo se acovardado, elas criaram um cântico e foram para a rua, e foram com instrumentos musicais fazer um agito violento para engrandecer o Davi. E nós vamos contemplar isso. Por quê? Porque compraram uma guerra para Davi desnecessária. Davi não precisaria ficar debaixo do ódio de Saul. Já bastaria ficar embaixo do ciúme, porque foi isso que aconteceu de imediato. Ciúmes do seu reino. Ou seja, eu sou o rei, e ele é que conquista o coração do povo. As pessoas o aclamam, o adoram. Livrou-me do inimigo forte. Saul era o rei, tinha domínio e poder nas mãos, poder de decreto, de mandou, faça e desfaça, e ninguém impede. Há pessoas que com uma caneta na mão decidem a vida de uma pessoa, de uma família, de uma população, e é uma realidade, e o cristão tem que atentar. Às vezes o poder está numa caneta, às vezes está simplesmente numa boca, e uma boca cuja cabeça não pensa muito, se o coração estiver com ódio. E nós vamos contemplar hoje, da parte de Deus, algo muito, muito necessário para quem quer viver bem, ter sucesso nesta terra. Vamos em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, e vamos ver aqui o que levantou o ciúme, a raiva e o ódio de Saul contra Davi. 1 Samuel capítulo 18, versículo 7, leia o título comigo. O cântico das mulheres indigna Saul. E as mulheres tangendo e respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Dá uma paradinha. Que culpa Davi teve? Davi, com a sua fé no Senhor dos Exércitos, uma fé inabalável, um menino, com a sua coragem, ausência total de medo, zero de receio, menino corajoso, menino de fé, confiança total em Deus, o Senhor dos Exércitos, enfrenta o Golias e derrota o Golias. O próprio Davi atribuiu a Deus todo o seu sucesso. Ao encarar o Golias, ele disse: eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu não estou sozinho. O Senhor dos Exércitos Celestiais, o Senhor que tem todo o poder, está comigo. Davi declarou isso em poucas palavras, mas Saul não atentou para isso. As mulheres
que estupidamente saem às ruas com seus tamborins, com seus instrumentos, cantando, dançando e bailando, elogiando em extremo a Davi. A glória da vitória de Davi era de Deus. Foi o Espírito de Deus que entrou na batalha contra o Golias. Foi o Espírito de Deus que deu vitória a Davi. A pedra, você contemplou comigo domingo passado. Se você está nos assistindo agora pelo Instagram, se você assistiu pelo YouTube, pelo Face, enfim, pelas redes, você viu que Davi disse para o Golias exatamente o que eu acabei de dizer aqui. Davi encarou Golias e disse: eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Davi nunca se autoelogiou para dizer: eu sou forte, eu tenho tática de guerra, eu sou tal, eu tenho armas poderosas. Nada disso. A pessoa que acha que por si só conquistou alguma coisa, ou é alguma coisa, ou sabe alguma coisa, a queda está mais à frente. Está no Evangelho de João, Jesus dizendo: sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus, irmãos, que é a palavra viva de Deus, nada nesse mundo existiria. A maior pobreza de caráter de um cristão é não reconhecer Jesus no seu sucesso, nas suas vitórias, nas suas conquistas. E a maior estupidez está aqui exposta nessas mulheres. As mulheres estão fazendo uma festança com instrumentos e cânticos e dança e pula, e Davi venceu 10 milhares, Saul só milhares, mas Davi os 10 milhares. Esses elogios extremos a Davi levantaram um ciúme no Saul. Ou seja, eu sou o rei e é ele quem está sendo aclamado, exaltado. A estupidez dessas mulheres levantou o ciúme. Esse ciúme cresceu, virou uma raiva, a raiva aumentou e virou um ódio. E nós paramos exatamente aqui nesse ódio. Ele tem Davi em suspeita. Davi é um menino de fé, temente a Deus, corajoso e guerreiro. Que culpa ele tem de ter essas qualidades? Todas são de Deus. Todas vêm de Deus. Irmãos, às vezes os elogios, o elogio tem seu momento certo, tem a forma certa e com palavras certas e moderadas. Às vezes uma família se arrebenta, um pai que tem 2, 3 ou mais filhos, elogia demais um na presença dos outros, ou ainda que seja por trás. O diabo vai dar o jeitinho dos outros saberem, vai levantar o ciúme, que pode virar uma raiva, que pode terminar num ódio, está uma família destruída. Um colega de trabalho, se 3 amigos, se três companheiros de trabalho exercem a mesma função, e o chefe é o mestre que ensina a função aos recém-chegados, aos aprendizes, e chega um deles e fala lá por trás com alguém: não, que o fulaninho que chegou agora sabe mais do que o chefe. E isso vai chegar aos ouvidos do chefe, que vai levantar um ciúme, que vai virar uma raiva e que vai crescer para o ódio. Lá está uma pessoa perseguida no local de trabalho gratuitamente, desnecessariamente. Que culpa ela tem, se ela entende do assunto? Pois é, deveriam ficar calados para não prejudicar aquela pessoa. É o que a gente está vendo aqui. Compraram uma guerra violenta por Davi desnecessariamente. Saul já estava frustrado, porque não conseguiu o sucesso que Davi conseguiu. Tem gente que por mais que tente, que use artifícios, artimanhas, não consegue. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Tem gente que luta, até alcança algumas coisas, daqui a pouco para cá e de novo. Mas meu Deus, Jesus é a rocha. Por isso Davi disse: o Senhor é o meu rochedo. Ou seja, quem me sustenta é Ele. Davi atribuía todo o seu poder, toda a sua glória, todas as suas vitórias à grandeza de Deus, às grandezas, à soberania do Senhor. Ele nunca disse: eu sou, eu sei, eu faço, nunca. Mas ninguém observava isso, ninguém atentava, irmãos. Poucas pessoas olham a simplicidade de alguém, mas se aquele alguém, meu irmão, sobe
Logo, ciúme, raiva e ódio. Cuidado para você não levantar o ciúme, que pode terminar em ódio no seu chefe, no seu vizinho. Ô, pastora, viu como o cara manobra o carro? Pensa que é o asa do volante. Não, mas ele dirige bem demais. Vai, meu irmão, elogia. Jesus disse: em mim, a hora que o diabo encontrar uma brecha, entra, arrebenta, um acidente, assim, cadê o ás? Sem mim, nada podereis fazer. Elogio tem sua hora, tem sua forma, e tem as palavras certas. E é preciso ser muito cauteloso em relação a isso. Pastor, tem gente, meu irmão, que é uma rasgação de seda que dá nojo. Misericórdia. Essas mulheres compraram uma guerra, não foi uma luta. Não foi um problema, foi uma guerra violenta para o Davi. Saul está frustrado, ele está frustrado, ele não conseguiu derrotar o Golias. Não conseguiu nem encarar o Golias. Saul está frustrado. Frustrado. Uma pessoa frustrada é um perigo. Tem gente que não se acerta consigo mesmo. Há muitas pessoas insatisfeitas consigo mesmas, insatisfeitas com a vida, estão dentro das igrejas. Por quê? Porque não buscam entendimento da palavra que vai lhes dar sabedoria. E com essa sabedoria vão aprender a prudência. Falar mal de alguém é falta de prudência. E elogiar demais é menos ainda. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Não levante o ciúme do seu chefe. Não levante o ciúme do seu colega de trabalho. Não fique fazendo comparações. Você imagina uma pessoa divorciada que casa com outra pessoa, fica comparando, depois de um tempo, porque você não faz igual a fulana fazia. Então por que você parou da fulana? Separou da primeira fulana e agora queria aquela qualidade na segunda fulana? Devia fechar a boca. Falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Já foi? Casou de novo? Então agora assume, esquece. Já teve o erro de destruir um casamento. Ou de deixar destruir. Vai querer destruir o segundo? Ciúme, que aumenta para a raiva, que cresce para o ódio. É o que está no coração de Saul. O coração de Saul está crescendo de ódio, está com uma raiva de Davi. Por que essas mulheres não ficaram dentro das suas casas, cuidando dos seus trabalhos, glorificando a Deus pela vitória, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, ou no seu trabalho? Dizem que onde tiver 2 ou 3 mulheres, ali vai ter fofoca. Oh, misericórdia. Sai. Saul está indignado. Saul está indignado. Ele está frustrado. Ele está se sentindo um derrotado. E é uma verdade, ele é um derrotado. Ele foi derrotado. Que culpa tem Davi? Se ele andou tão pertinho de Deus, que Deus entrou na guerra dele. Às vezes as pessoas esquecem, não olham que as pessoas que sobem são pequenininhas. Quem é de Jesus, meu irmão, Deus não deixa de lado, não. Ele não faz acepção de pessoas. Às vezes as pessoas desprezam. Todo mundo gosta de ficar perto de quem é, quem pode, quem tem, quem é famoso, quem tem dinheiro, quem tem negócio, quem tem não sei o quê. Não, porque fulano é isso, que fulano é aquilo. Parar com essa bobeira, meu irmão. Ninguém dava nada por Jesus. Ninguém dava nada por Jesus. Os fariseus achincalhavam com ele. O que ninguém podia imaginar é que ali estava o Deus Criador, que havia criado todas as coisas das quais eles desfrutavam. Aquele que se abrisse a boca, ninguém aguentaria. Quando foram prender Jesus, quando os soldados foram prender Jesus, Jesus ficou, ele viu. Quando ele visualizou os soldados chegando, Judas chegando, e aquela multidão com um pedaço de pau na mão, aquele alvoroço todo, Jesus logo se aproximou, ele se adiantou.
E perguntou: a quem buscais? Vocês estão procurando quem? Aí, com certeza que tinham mandado na mão, logo disse: a Jesus o Nazareno. Disse: sou eu. Sou eu. E aí, caiu todo mundo, meu irmão. Pá! Caiu. Sabe por que caiu? Porque se Jesus abrir a boca, meu irmão, ai de quem não esteja pronto para ouvir. O Davi sabia. Ele sabia da grandeza de Deus. Não viveu o sacrifício de Jesus, mas ele conheceu o Senhor dos Exércitos. Ou seja, não mexe com o filhinho de Deus, não mexe com o ungido de Deus. Tem gente que quando mexe, meu irmão, com o filho de Deus, não sabe com quem está se metendo. Não sabe com quem está se metendo. Pobre do Saul. Saul está crescendo num ódio. Você já pensou? Ele é o rei de Israel. E o povo está exaltando, elogiando o Davi. Só que os elogios estão extremos. Estão fora de uma realidade. Como disse o próprio Davi, atribuiu a Deus toda a sua glória, toda a vitória, todo o poder. Só que o Saul está tão cego pelo ciúme, pela raiva e pelo ódio, que não enxerga a simplicidade de Davi. Tem gente que não consegue enxergar, irmãos, que uma pessoa que confia em Deus vence e cresce, porque Deus lhe dá vitória. E aí continua com os ciúmes, com as raivas, e é preciso ter cuidado. O que vai acontecer agora? Então, eu parei no 9, vamos no 10. Eu vou reler o 9, faz parte do contexto. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Dá uma paradinha. Meu irmão, quando a pessoa tem ciúme daquilo que possui, ou que pensa que é, ou que acha que é, ela não consegue ser como o outro é, e o outro tem sucesso, a inveja toma conta. Soma-se mais um dos sentimentos malignos que faz parte de grande parte desta humanidade. Tem empregado que tem inveja do patrão, mas tem patrão que tem inveja da sabedoria do empregado, da forma de ser do empregado. O que vai acontecer agora entre Saul e Davi? Já que os sentimentos malignos estão crescendo dentro do Saul, ninguém está sabendo, ninguém está sabendo. Você sabe o que está dentro do coração da pessoa que está do seu lado? Não diga que sabe, que você não sabe. Ninguém conhece o coração de ninguém. Ninguém conhece o coração de ninguém. Você sabe o que está no coração da pessoa que está perto de você? Não, você também não sabe. Você sabe se passa no pensamento de uma pessoa que sentou do teu lado numa condução? Não, você não sabe. Você não sabe se passa dentro de uma pessoa que está perto de você, que vive com você, não sabe. Não diga que sabe. Você não tem, eu não tenho as faculdades do Senhor Jesus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus. Não temos. Isso Ele não deu a nenhum ser humano. São dele, prerrogativas do Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém tem. Ninguém, nem os anjos têm. Não tem. Eles recebem ordens do Senhor Jesus. O coração de Saul está inflamado. Irmãos, às vezes, um empregado elogia demais o trabalho de outro para o chefe, que levanta o ciúme do chefe, que é quem ensina aquele trabalho. Peraí, o dono da empresa sou eu. Quem ensinou os primeiros funcionários foi eu. Agora vem dizer que fulaninho, só porque fez uma faculdade, sabe mais do que eu. Levanta o ciúme, meu irmão. Ninguém imagina o que está dentro. O Saul está como um vulcão prestes a entrar em erupção. Tem gente que, se pudesse, meu irmão, fulminava. Tipo, sai da minha frente. Sai da minha frente. Você ofusca a minha luz. Você queima a minha lâmpada.
Você apaga o meu brilho. Tem gente que não conseguiu nada nessa vida e tem raiva de quem conseguiu, de quem consegue. A pobreza de caráter, personalidade doente, caráter fraco. O que vai acontecer com Saul, entre Saul e Davi? Versículo 10. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Olha os religiosos aí, meu irmão. Saul está com um espírito, e aconteceu que outro dia um espírito mau, um mau espírito. Saul agora quer profetizar. Ele venceu a guerra, eu profetizo. Ninguém tem de fazer nada nas coisas de Deus, meu irmão, se Deus não chamou para isso. Tem gente que Deus não chamou para pastorear, mas quer o título. Tem gente que Deus não chamou para porteiro, e quem é porteiro despreza. Tem gente que Deus não chamou para lavar o banheiro da casa dele, ou ainda não chamou, e acha que é pouca coisa. Saul é o rei, mas ele está com ódio de Davi. Então o espírito mau se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha uma lança na mão. Davi tinha uma harpa nas mãos para tocar para Deus. Saul tinha uma lança. Davi tinha uma harpa. Saul tinha uma lança. Tem gente que vive com armas nas mãos, meu irmão. Tem gente que a língua já é uma arma, uma espada que vive para ferir. Tem gente que tem mãos que apontam o caminho certo. Sentido figurado. Tem gente que usa as mãos para espancar. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Os insatisfeitos não aguentam o sucesso do seu próximo, do seu semelhante. É o caso de Saul. Saul tem ódio de Davi porque Davi é um sucesso e ele é um fracasso. Por que as pessoas não lutam pelas suas coisas? Por que botam os olhos nas coisas dos outros? Porque a maldita inveja cega. A maldita inveja cega. E os bobinhos inocentes ficam elogiando quem é, quem tem e quem pode, para levantar mais ainda a raiva dos frustrados. Saul tinha uma lança na mão, Davi tinha uma harpa. Cante para Deus, meu irmão. Louve a Deus. Passa por cima de tudo, louvando a Deus. Versículo 11. E Saul atirou com a lança, dizendo: você pode ler comigo? Encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele. Por que ele não disse encravarei o Saul? Por que o Saul não disse encravarei o Golias? Por que Saul não usou dessa valentia com o Golias? Tem evangélico, irmãos, que tem medo de encarar o diabo e tem inveja de quem teve sucesso contra o diabo, porque venceu. Tem evangélico que tem ciúme e inveja, meu irmão, da fé do outro. Imagina das vitórias e das conquistas. Me lembro como se fosse hoje. No dia que esta igreja aqui foi inaugurada, o missionário Soares inaugurou esta igreja. Dia que esta igreja foi inaugurada, eu estava ali do lado onde está a pastora Suzana. Pena que a nossa câmera é desse tamanho, essa não se mexe. É quase que doméstica. Não, tudo bem. Que a gente está aí, né, com essa pandemia, distanciamento. É até bom, né? Porque filmar você, todo mundo de máscara, né? Que coisa, né? Parece que o mundo inteiro tinha que calar a boca, né? Eu estava bem ali, quando terminou o culto. Veio uma das pessoas da igreja, se dirigiu imediatamente a mim. Olha só, pastora Gorete,
A senhora deve estar, né? Um igrejão desse. Irmão, minha irmã, eu encarei os olhos e disse: a quem muito for dado, muito será cobrado. Só fiz lembrar. Ah, sim, claro, né? Claro. E saiu de fininho. Hoje nem na Igreja da Graça está mais. Não preciso te dizer como qualificar isso, né? Então, está aqui, meu irmão. Saul tem uma lança na mão. O ciúme, a raiva e o ódio, somados com a inveja, queriam matar Davi. Porque Davi era o sucesso de Deus em Israel. E Saul era o fracasso da covardia, do medo, da falta de fé e de comunhão com Deus. Se todo cristão buscasse comunhão com Deus, o Espírito de Deus falaria, agiria, tomaria a frente, abençoaria. São duas coisas, irmãos, preciosíssimas. São duas riquezas, dois tesouros que, se somados, andando juntos, serão um sucesso na vida de qualquer cristão. Sabe por quê? Porque o pai quer a bênção dos filhos. O pai quer filhos abençoados, quer filhos vitoriosos. Deus não quer nenhum cristão esmagado pelo diabo, passando necessidade, num leito de dor, gemendo. Onde Jesus entrava, levavam doentes até ele. O que ele fazia? Voltem amanhã? Não, ele curava. Mas antes ele ensinava muito. Porque não se brinca com a vida. Eu te disse de dois fatores. Vai comigo em Provérbios, capítulo 8. Livro de Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8, versículo 2. Dois tesouros somados, resposta, sucesso total. Quem lê comigo? Provérbios capítulo 8, versículo 12. Eu não falei o versículo, né? Vamos juntos? Provérbios capítulo 8, versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Oh, meu irmão, Deus está dizendo: eu, a sabedoria. Sabedoria é a palavra de Deus. Aprenda na palavra. Ela vai te ensinar tudo. Jesus vai te ensinar tudo que você precisa para o seu trabalho, para lidar com o seu chefe, para lidar com seus parentes, para lidar com você mesmo, para resolver seus sentimentos, para se ajustar, para você ser uma pessoa satisfeita e não insatisfeita com a vida. Toda pessoa mal resolvida, irmãos, ela, além de viver cheia de problemas, ainda cria problemas para os outros. Eu te falei de 4 sentimentos tenebrosos que dominavam Saul: ciúmes, raiva, ódio e inveja. Está assim de gente cheia desses sentimentos. Elas estão como um barril de pólvora do teu lado. Podem estar em qualquer setor da vida. E aí? Sabedoria e prudência, meu irmão. Prudência é uma virtude que faz prever o mal antes que ele chegue ou antes de entrar nele. Prudência. Quem você põe dentro da sua casa? Qualquer um? Falta de sabedoria. Prudência. Com quem você faz amizade? Ter companheiro de trabalho, colega de trabalho, você tem que ter. Trabalho, faculdade, colégio, escola. Tem que ter. Tem que ter. Vida social, tem que ter. Amizade? Chamar de amigo? Às vezes os melhores amigos são os que mais têm inveja. Os mais chegados são os que mais são enciumados. Imagina um aluno que vive elogiando demais um dos professores da classe, daquele grupo, e aquele leva a pedrada dos outros alunos. Caramba, meu irmão. Olha que problemão se cria.
Sabe por que Saul tinha tanto ódio de Davi? Porque ele não conseguia ter o caráter de Davi. Caráter se cria e se aperfeiçoa. Personalidade parece que já nasce com a pessoa. Mas quando ela encontra Jesus, ela nasce de novo. Pode ter a natureza de Deus mudar tudo. Uma pessoa ciumenta pode passar a ser a pessoa mais simples e aberta do coração. Rapidamente, voltando lá em 1 Samuel 18, para a gente terminar. Quero mostrar aqui 1 Samuel, vamos lá? Capítulo 18, versículo 14. Lê comigo, versículo 14. Vai comigo? E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. E o Senhor, seja prudente, meu irmão. Uma das maiores formas de viver a prudência, uma delas é segurar a boca. Porque até elogiar demais pode trazer um problemão ou comprar uma guerra violenta. Você vê, uma coisa boa que pode terminar numa desgraça. Saul cresceu tanto nos 4 sentimentos: ciúme, raiva, ódio, inveja, que terminou a vida, se suicidou, se perdeu eternamente. Meu irmão, se não cuidar do coração, o diabo entra. Se não souber administrar sentimentos, o diabo entra. A melhor coisa que o cristão deve fazer é se consagrar constantemente e pedir insistentemente, sem desistir, sem desanimar e sem achar que está sendo insistente diante de Deus, porque Deus gosta disso. Senhor, não deixe eu cair, me dá sabedoria, me ajuda a vigiar, me ensine a prudência. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigado. Sabedoria e prudência, sabedoria e prudência, 2 virtudes que qualificam aqueles aos quais o Senhor abençoa poderosamente, porque principalmente vem do céu, vem do Senhor. Que o Senhor seja glorificado pelos filhos. Nosso Deus, muito obrigado pelo que o Senhor está falando conosco, nos alertando e nos ensinando, nos instruindo para uma vida de vitórias nesta terra, num mundo tão conturbado, de tanta gente com sentimentos tão diversos. Senhor, ninguém sabe o que se passa no coração de quem quer que seja, mas o Senhor conhece tudo. E quando o Senhor dá o discernimento, quando o Senhor toca o coração, nosso Deus é maravilhoso. Pai, muito obrigada. Nós te agradecemos em teu nome, o nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Jesus.